Salve, salve pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, professor Wilson aqui para mais um vídeo do canal Professor Wilson da Matemática. Pessoal, neste vídeo aqui eu vou fazer aqui uma parte conceitual bem rapidinho, né, sobre equações do primeiro grau. Por que eu vou fazer essa parte conceitual aqui? Para você saber como que é o procedimento para resolver uma equação do primeiro grau quando você montar a mesma, né, vindo aí de uma questão de prova de concurso. Então, equações aqui do primeiro grau, né? Resolver uma equação do primeiro grau é determinar o valor da incógnita x que faz com que o primeiro membro da igualdade fique igual ao segundo membro. Ora, em uma equação do primeiro grau, a gente vai ter o primeiro membro da igualdade e o segundo membro. Digamos que você tenha uma equação assim, ó, 2x mais 8 igual a x mais 10. Digamos que você tem essa equação. O que a gente chama de primeiro membro da equação? Esse daqui é o primeiro membro. Primeiro membro. E esse daqui, olha, é o segundo membro. Segundo membro da equação. Então, em uma equação como essa, o que você está à procura, né? Você está à procura do valor de x, ou seja, qual é o valor da incógnita x, que, ao ser substituído aqui, esse primeiro membro fique exatamente igual ao segundo membro. Existem algumas situações que só olhando para a equação você já consegue ver qual é o valor de x que deixa a igualdade, né? Que faz com que a gente tenha a igualdade. Aqui, se você observar, se você substituir o x igual a 2, quanto que é 2 vezes 2? 2 vezes 2 dá 4. 4 mais 8 dá 12. Então, se você colocar o x aqui, o 2 no lugar do x, esse primeiro membro aqui, ele fica igual a 12. E se você colocar o 2 no lugar do x aqui no segundo membro, também vai ficar igual a 12. Né? Então, você pode observar, olha, que se você fizesse isso aqui, né, só olhando isso, eu enxerguei isso, né? Eu enxerguei que no lugar do x aqui é o 2, né? Como é o mesmo x, né? Tem que ser o mesmo valor, obviamente. Eu enxerguei que se eu fizesse isso, né, ficaria assim, olha, 2 vezes qual é o valor de x? O valor de x é 2, então é 2 vezes 2. Tá? Mais 8. Isso fica igual, quem é o valor de x? Estou colocando aqui o valor de x na cor vermelha. O valor de x é 2. Né? Aí, mais 10. Então, se você fizer essa conta, 2 vezes 2. 2 vezes 2 é 4. Mais 8. Igual. E 2 mais 10 é 12. E aqui, 4 mais 8 também é 12. Certo? Então, olha, qual seria, neste caso, né, o valor de x que torna o primeiro membro da igualdade igual ao segundo membro da igualdade? O valor de x é 2. Wilson, mas em qualquer equação do primeiro grau eu vou ter que ficar vendo qual é esse valor, né? Digamos assim que meio que ficar fazendo essa análise, né? Não, não é isso. Qual é a técnica que a gente utiliza, né? Que a gente pode utilizar para resolver uma equação do primeiro grau? Então a gente tem aqui a equação. Uma técnica que funciona, né, é você deixar de um lado da igualdade o que for variável, ou seja, que tem acompanhamento de variável, e do outro lado da igualdade só número. Então, se você fizer isso aqui, ó, vou jogar esse x transportar esse x para o primeiro membro, né, como ele está positivo, a gente fala transportar, né, no popular, mas aqui matematicamente o correto seria somar, subtrair, né, melhor dizendo,
subtrair x de ambos os membros, né? Porque quando você subtrai x aqui, mais x com menos x, aqui o x se cancelaria, né? Porque daria zero isso, né? E o zero é elemento neutro da soma. Mas no popular a gente utiliza essa técnica de transportar, que é a mesma coisa que somar o oposto ali do x, que seria o menos x. Então a gente vai fazer isso daqui, ó. 2x, o x que estava no segundo membro, eu jogo para o primeiro, ele vem negativo. O número 10 não tem acompanhamento de variável, ele fica aqui no segundo membro. Como ele já estava aqui no segundo, né, positivo, continua a mesma coisa. E esse 8 aqui, ó, que está no primeiro positivo, ele vai para o segundo negativo. É o mesmo procedimento, né? Seria aqui subtrair 8 em ambos os membros dessa igualdade. Tá? E aqui você pode observar que já sai direto, né? 2x menos x dá x, né? 2 vezes alguma coisa menos uma vez essa coisa, sobra só uma vez, né? Ou seja, 2x menos x dá x. E do outro lado, 10 menos 8 dá 2. Olha aqui o valor de x, né? Que a gente tinha feito a análise. Beleza? Então, olha, equação do primeiro grau é isso, né? E resolver uma equação do primeiro grau, a gente pode utilizar essa técnica. Agora, se por um acaso você pegar uma equação do primeiro grau em uma prova de concurso e você já conseguir visualizar a solução, obviamente você não precisa fazer isso daqui. Belezinha, pessoal? Então vamos aqui para as questões agora. Peguei algumas questões aqui, né, de algumas provas aí de concurso para a gente praticar isso daqui, ó. Seja a equação 4x mais 8 igual a 4 menos 6x. Encontre o valor de x que a torna verdadeira. Ou seja, o que é o valor de x que a torna verdadeira? Eu quero descobrir aqui o valor de x, que quando você substitui no primeiro membro, né, e substitui aqui no segundo membro, deu o mesmo valor em ambos os membros. Né? Ah, Wilson, mas neste caso aqui, pelo que eu estou vendo nas alternativas, esse valor ele não é um valor inteiro. Então, aquela forma de você ficar fazendo tentativas aqui para ver qual é o valor vai dificultar. Sim, realmente. Por isso que a gente utiliza a técnica para resolver que a gente já encontra o valor de forma direta, ok? Então, vamos pegar aqui a equação, né? 4x mais 8 igual a 4 menos 6x. Beleza, o que eu vou fazer? Eu vou transportar esse 8 para o segundo membro, ele está positivo aqui, ele vai negativo. E eu vou pegar esse 6x aqui e vou transportar para o primeiro membro. Como ele é negativo, ele vai para o segundo membro. Para o primeiro membro, ele vai positivo. Beleza? Então aqui a gente tem, olha, 4x mais 6x, que estava lá do outro lado negativo, veio para cá positivo. O 4 já está no segundo membro, ele permanece. E esse 8 aqui que está no primeiro membro positivo, ele vem para o segundo negativo. Então isso aqui dá 10, né? 4 mais 6 dá 10, ó, 10x. E aqui 4 menos 8, isso dá menos 4. Né? Crédito de 4, um débito de 8, vai ficar com um débito de 4. Tá? Então quem que é o x? Para isolar o x, se eu tenho algo aqui multiplicando, eu vou passar esse número que está multiplicando, vou passar dividindo. Então aqui, olha, menos 4 dividido por 10. Pode observar que não tem essa alternativa aqui, né? Obviamente, porque esses dois números ali, eles são simplificáveis, né? Eu posso dividir esse 4 por 2 e eu posso dividir o 10 por 2. Se eu fizer isso, eu obtenho aqui que o x é igual. Menos 4 dividido por 2 dá menos 2. E 10 dividido por 2 dá 5. Certo? Então, isso aqui ainda poderia escrever assim, né? Porque menos por mais dá menos. E aqui 2 quintos. Né? Tá aqui, ó, menos 2 quintos. Alternativa E de Espanha. Beleza, pessoal? Então, essa foi a primeira questão. A segunda questão aqui também é uma outra questão, né, de prova de concurso. Resolva a equação de primeiro grau a seguir. Então, aqui a gente tem 5 vezes 2x menos 3 igual a 7x mais 24. Qual é a área de um quadrado cujo lado, em metros,
é determinado pela solução dessa equação. Então, a primeira coisa, vou tentar desenhar aqui um quadrado, né? Mais ou menos, só para a gente se situar. Isso aqui está mais para um retângulo, né? Deixa eu tentar melhorar isso aqui. Mais ou menos. Digamos que o quadrado é esse daqui, ele está dizendo que o lado do quadrado mede x, né? E ele quer o quê? Ele quer saber qual é a área. Lembrando, pessoal, que a área de um quadrado é x vezes x, né? Ou seja, x ao quadrado. É o comprimento, né, vezes a largura, né? Largura vezes o comprimento. Então é x vezes x. Então a área de um quadrado é x ao quadrado, né? Certo? Vou deixar x vezes x. Agora eu vou procurar o valor de x. Ele está dizendo que o valor de x é a solução dessa equação aqui, ó. 5 que multiplica 2x menos 3 igual 7x mais 24. Primeiro eu vou fazer aqui uma distributividade aqui, né? O 5 está multiplicando esse 2x e o 5 está multiplicando também o 3. Então, 5 vezes 2x, isso dá 10x. E mais por menos dá menos. 5 vezes 3, 15. E aqui, 7x mais 24. Agora eu vou separar, né, o que só tem número do que tem número acompanhado de variável. Né? Então aqui ó, o 10x fica no primeiro membro. O 7x que está lá no segundo membro vem aqui para o primeiro negativo, né, ele está positivo. Ele vem negativo. O 24 já está no segundo membro, ele permanece. E esse 15 que está aqui no primeiro membro negativo, ele vai para o segundo positivo. Então, aqui é mais 15. Tá? 10x menos 7, isso dá 3, né? 3x. E aqui 15 mais 24 é 34, 39. Certo? 39. Tá? 24 mais 15. 24 mais 10, 34. 34 mais 5, 39. Lembrando, pessoal, que para você ter um bom desempenho, né, em provas de concurso, neste quesito aí de matemática básica, né, raciocínio lógico quantitativo, você tem que ser bom em conta, né? Tem que saber fazer conta, porque senão você acaba se atrapalhando. Então, como eu quero descobrir qual é o valor de x, né, o 3 está multiplicando, o que eu vou fazer? Ele vem dividindo. Quem está multiplicando, vem dividindo. E se você dividir 39 por 3, né, você vai chegar à conclusão que isso dá 13, né? Certo? Se eu pegar aqui, né, 39 dividido por 3, vou pagar isso aqui de 39 dividido por 3. Ó. 3 dividido por 3 dá 1. 1 vezes 3, 3, né? Aqui 3 menos 3 dá 0, basta o 9. E 9 dividido por 3 dá 3. 3 vezes 3, 9. Para 9, nada. Certo? Então é 13. Então quem que é a área desse quadrado? É o comprimento vezes a largura. 13 vezes 13. Né? Certo? 13 vezes 13. E se você fizer 13 vezes 13, você vai observar que isso dá 169. Como ele diz que isso é em metro, né? Então é metro vezes metro dá metro ao quadrado. Né? A área aí, se o comprimento for metro, isso é medido em metro quadrado. E aqui, pessoal, é só multiplicar, né? 13 vezes 13. Ó. 13 vezes 13. Se você já souber a direta tabuada do 13, melhor ainda. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 1, 3. 1 vezes 3, 3. E 1 vezes 1, 1. 9, 6, 1. Certo? Então, 169 metros quadrados, alternativa D de Dinamarca. Beleza? Quem tiver com dificuldade, né, nessas operações aí de multiplicação, divisão, subtração, tem uma playlist aí no canal que fala sobre esse assunto. É só localizar aí no canal, né, Professor Wilson da Matemática, que você vai ver que tem uma playlist aí falando só
dessa matemática aí do ensino fundamental, né? Que são as operações, as 4 operações básicas aí. Mais uma questão aqui, pessoal. Nós temos agora o seguinte. Uma mercadoria que custava um certo valor recebeu um aumento de 20% e passou a custar R$ 50,40. Qual era o preço da mercadoria antes do reajuste? Então, olha só. Vamos colocar aqui que o preço da mercadoria antes do reajuste é X, né? Era X, né? Então, aqui, ó, preço antes do reajuste, certo? Teve um reajuste de 20% e passou a custar isso, certo? Então, o que acontece? O preço da mercadoria, né, o X inteiro, mais 20% de X passou a ser igual a R$ 50,40, certo? Então, olha, o preço antigo mais o reajuste, que é 20% de X, ficou igual a R$ 50,40. Então, aqui, pessoal, isso daqui é X mais. O que é esse 20%? Né? É 20 por 100. Essa preposição aqui, ó, sempre que você tiver... Essa preposição está entre duas quantidades. O X é uma quantidade e o 20% é outra quantidade. Sempre que você tiver uma preposição ou até mesmo uma contração de preposição entre duas quantidades, isso daqui se transforma em uma multiplicação. Então, aqui, ó, 20% de x é 20% vezes x, tá? Igual a 50,40. Esse zero aqui eu já estou abandonando, né? Porque ele é um zero à esquerda da vírgula, né? Então, eu posso abandonar, porque 50,4 e 50,40 dá no mesmo. Pessoal, eu estou transformando isso daqui para número decimal, né? Porque aqui, ó, é o número do sistema decimal de numeração, né? Que implicitamente na frente do x tem o 1 aqui, certo? Tá? Então, aqui, ó, implicitamente a gente tem o 1, aqui não se escreve, né? Mas tem o 1 aí, 1x. E se você fizer isso daqui, né? 1x, né? Que é o x. Se você dividir isso aqui, você vai chegar à conclusão que isso daqui é 0,2 vezes x, né? 0,2x. Tá? Um número próximo da letra, né? Se não tiver nada de sinal entre eles, é porque é multiplicação. Então, não necessariamente, né, você é obrigado a colocar esse sinal aqui de multiplicação. Se você deixar assim, também indica multiplicação, certo? Tá? Isso é igual a 50,4. Observe que 1 mais 0,2, isso daqui dá 1,2. X, né? Ó, mesma variável, só somar os coeficientes. Então, isso aqui é 50,4. Como eu quero descobrir, Nana, qual era o preço da mercadoria antes do reajuste? Qual era o preço da mercadoria antes do reajuste? O X. Aqui, o preço antes mais esses 20% passou a ser esse valor. Para eu descobrir qual é o valor de X, eu vou isolar o X aqui, não? Como o 1,2 está multiplicando, eu vou passar ele dividindo. Tá? 1,2. Tá? Então, esse problema aqui, ele se resume a pegar 50,4 e dividir por 1,2. Observe, pessoal, que eu tenho a mesma quantidade de casas decimais aqui, ó. Como eu tenho a mesma quantidade de casas decimais, efetuar essa divisão é simplesmente você abandonar a vírgula, né, dos dois valores. Ó. Certo? Simplesmente isso. Porque eu posso aqui... Seria a mesma coisa aqui que você multiplicar o numerador por 10 e o denominador por 10. Se você multiplica o numerador por 10, dá 504. E se você multiplica o denominador por 10, dá 12. Tá? Então, isso é a mesma coisa que 504 dividido por 12. E aqui o que eu vou fazer, Nana? Como o 5 não dá para dividir por 12, eu vou pegar o 50. Então, 50 dividido por 12, isso dá 4, né? Porque 4 vezes 12 dá 48. Certo? 4 vezes 2, 8. 4 vezes 1, 4.
E aqui, 48 para 50, sobra 2, né? Baixa o 24. Agora, dá 2, ó. 2 vezes 12 dá 24. E 24 menos 24 dá nada. Ou seja, qual é o valor do produto antes? O produto custava R$ 42 antes do reajuste. Alternativa C, de Canadá. Então, observe que isso daqui é um probleminha. Esse probleminha ele é bastante frequente, né? É bem frequente, né? Bastante frequente, ficou ótimo, né? Ele é muito, né? Muito frequente. E quando a gente montou aqui, virou uma equação do primeiro grau, tá vendo? Virou uma equação do primeiro grau. Inclusive uma equação que aparece percentual e que automaticamente esse percentual você pode transformar ele para uma fração, mas virou uma equação do primeiro grau. Então, você pode resolver esse problema aqui, né, montando essa equaçãozinha aí, e aí vai depender da sua agilidade em conta, né? Obviamente, depois que você definir qual é o raciocínio lógico, tá certo? Existem outras formas de você resolver esse problema. Dá para resolver esse problema aqui, pessoal, até por regra de 3, tá certo? Mas aqui, como o foco é a equação do primeiro grau, eu estou mostrando que é possível você resolver esse problema utilizando aí equação do primeiro grau. Belezinha? Vamos para a nossa próxima questão aqui da aula. Tá? Então, observe a seguinte equação e assinale a forma correta a assertiva que apresenta o valor de x. Então, a gente tem aqui uma equação do primeiro grau. Tem algumas fraçõezinhas aqui que, a priori, é só para assustar, né, o concurseiro, né, o candidato. Mas você pode observar aqui o seguinte, ó. Se você observar esse termo aqui e esse outro termo aqui, ó, eles são iguais, né? Porque se você pegar nesse segundo termo aqui, ó, e dividir aqui por 4, e o denominador também você dividir por 4, olha o que vai acontecer com esta equação, né? Você vai ter aqui o seguinte, né? 3x, aqui vai ficar metade de x, né? Meio x. E aqui menos 15x. E aqui mais, ó, 4 dividido por 4 dá 1. 8 dividido por 4 dá 2. Tá? E aqui mais 20x igual a 7,2. A única coisa que eu fiz foi simplificar essa fração aqui, ó. E aí você tem aqui, ó, você tem aqui metade de x mais a metade de x, isso dá um x inteiro, né? Ó, metade de x mais a metade de x. Isso dá um x inteiro. Então eu vou pegar aqui e vou fazer o seguinte, ó, 3x inteiro. 3x inteiro. Essa metade com essa outra metade aqui vai dar um x inteiro, ó, um x. Que a gente não escreve 1, certo? Então, o que está circulado de verde aqui é esse x inteiro. E aqui, ó, menos 15x mais 20x igual a 7,2. A única coisa que eu fiz, pessoal, foi juntar essa metade aqui que está de verde com essa outra aqui circulada. Foi isso que eu fiz. Agora, olha só. 3x mais x dá 4x. 4 mais 20 dá 24. 24 menos 15. 24 menos 15, pessoal, é 9, não é isso? 9x igual a 7,2. Ah, vamos novamente. Ó. 3 mais 1, 4. 4 mais 20, 24. Peguei só os positivos. 24 menos 15. 24 menos 15 é 9. Então, como ele quer saber o valor de x, né? Ele quer saber o valor de x, então simplesmente a gente vai dividir aqui 7,2 por 9. Beleza? Vou fazer a continha aqui, né? 7,2. Vou até mudar aqui a cor. 7,2 dividido por 9. Não temos a mesma quantidade de casas decimais, então eu vou colocar aqui assim, ó. Vou colocar assim, ó.
igualei agora o número de casas decimais. Observe o que eu vou fazer. Agora eu vou eliminar a vírgula, certo? Porque tem a mesma quantidade de casas decimais. Então eu vou eliminar a vírgula. Eu vou até colocar o valor aqui do lado para dividir. Ó. Isso daqui é 72 dividido por 90, certo? 72 dá para dividir por 90? Não, não dá. Então é 0 na chave, vírgula. Com isso, ó, você já vê que você elimina o B e o C. Tá? B e o C. Você vai ver que vai dar aí a alternativa A, né? 0, vírgula. Acrescenta um 0 aqui, ó. O fato de ter colocado a vírgula aqui acrescenta um 0. E 720 dividido por 90, isso dá 8, né? Ó, 8 vezes 0, 0. 8 vezes 9, isso é 72. Tá? Isso é 72. Tá? Então, isso daqui sobra resto 0. Né? Então, qual é o valor de x? O valor de x aqui é igual a 0,8. Este é o valor de x, que é o que nós temos aqui, pessoal, na alternativa A de Alemanha. Beleza? Então essa é a nossa solução aí. Mais uma questãozinha aqui, tá? Então nós temos aqui o seguinte. Em uma sala de aula, 35% da quantidade de alunos são meninas e 78 alunos são meninos. Assinale a assertiva que apresenta a quantidade de meninas que compõem essa turma. Então, olha só. 35% são meninas. Tá? Então, aqui, ó. Meninas. E, consequentemente, pessoal, 65% meninos, tá? Meninos, tá? 65%, porque isso daqui tem que dar, obviamente, o 100%, certo? Tem que dar o 100%. Tá? E ele está dizendo que esse 65% aqui, não, corresponde a... esses 65% são 78 meninos, né? Então, o que a gente tem aqui? Ó? Vou chamar aqui, vou dizer que o X é o total de alunos. Meninos e meninas, certo? Total de alunos. Tá? Meninos e meninas. E 65% desse total, né? 65% de X, eu sei que dá 78, porque 65% é meninos, e o número de meninos, ó, 78 meninos, certo? Então, 65% de X é igual a 78, ou seja, 65 por 100 de vezes X é igual a 78. Com essa equaçãozinha aqui, a gente consegue descobrir qual é o número total de alunos, certo? Qual é o número total de alunos. Então, olha, esse número aqui, 100, está multiplicando, está dividindo, né? Ele passa multiplicando. O 65, ele está multiplicando, então ele passa dividindo, certo? Ele passa dividindo. Eu vou primeiro passar esse número dividindo, depois eu passo esse multiplicando. Ou você poderia passar esse multiplicando e depois o outro dividindo, tanto faz. Tá? Só que passar esse número aqui multiplicando, ele vai aumentar esse número, 78. Né? Embora o aumento aqui seja só em 0, né? Não vai afetar na divisão final. Né? Eu poderia fazer isso. Ó. O número 100 que está dividindo, eu passo ele multiplicando, certo? E 100 vezes isso dá 7.800. Quem estava dividindo foi multiplicando. E para eu saber quem é o X, é só eu pegar aqui 7.800 dividido por 65.
Novamente, ó, o 100 aqui está dividindo no primeiro membro, então ele vai para o segundo membro multiplicando, sempre a operação inversa. E 78 vezes 100 dá 7.800. Só acrescentar 2 zeros, né? Multiplicação por 100. Agora, o 65 ele está multiplicando. Para eu isolar o x, eu tenho que passar ele dividindo, certo? E aí, qual é o valor de x? Para a gente saber qual é esse valor, né, a gente precisa fazer aqui uma continha, né? Vamos pegar aqui então, olha, 7.800 dividido por 65. Então, olha só. 78 dividido por 65 dá 1, né? 1 vezes 65, 65. Tira 5 de 8, fica 3. Tira 1 de 7, tira 6 de 7, fica 1. Melhor dizendo. Baixa o 0. Isso daqui dá 2, né? 2 vezes 5, 10. 2 vezes... vai 1, né? 2 vezes 6, 12. E 1, 13. Então, 2 vezes 65 dá 130. Sobrou o resto 0. Baixa o último 0. Não dá para dividir 0 na chave. Então, quantos alunos tem? São 120 ao todo. Só que olha o que ele está pedindo, né? Assinale a assertiva que apresenta a quantidade de meninas. Então, olha. O total menos meninos é igual a meninas. Deixa eu escrever isso melhor aqui. Ops. Escrever aqui. Vou apagar aqui. Então, olha. O total menos meninos é igual meninas. Então, se você pegar aqui, ó, 120, que é o total, menos 78, que é o número de meninos, isso vai dar quanto? 78 para 80 dá 2. E 80 para 120 dá 40. 2 mais 40, isso dá 42. Né? Então, o resultado é 42. Então, né? Meninas. Meninas. Isso é igual a 42. Né? Que é a alternativa C aqui. Ó. A alternativa que ele quer é a alternativa C. Beleza, pessoal? Só para a gente finalizar nessa aula, nós vamos resolver essa outra questão aqui, que é uma questão de concurso também, né? Sabe-se que 2x mais 35 é igual a 44,6. Eu peguei do jeito que aparece lá na prova, né? Ele colocou esse parênteses aí. Não entendi porque ele colocou esse parênteses aí. É desnecessário esse parênteses, né? Porque ele quis separar a equação do texto, mas matematicamente a gente não tem o costume de fazer isso. Separar uma equação do texto dessa forma, né? Mas isso não acarreta em erro e nem impossibilidade de anular a questão, nada disso, tá certo? É só uma forma diferente que o elaborador aí, né, ou a elaboradora encontrou de escrever essa equação que não vai modificar em nada. Assinale a assertiva que representa a metade de y. Então ele está querendo, ó, pessoal, a metade de y. O que é metade? É y sobre 2, certo? Metade. Então, primeiro nós vamos resolver aqui a equação, que é 2y mais 35 igual a 44,6. Pessoal, a variável aqui, x, y, z, w, a, b, m, l, isso, não importa qual é a letra, certo? O procedimento é o mesmo. 2y, vou separar aqui, né? Jogar esse 35 para o segundo membro vai negativo. Então, 2y é a única parte da equação que tem variável. 2y é igual a 44,6 menos 35. Então, aqui o 2y é igual. 44 menos 35, isso dá 44,6, 9,6, certo?
35 para 40, 5. 40 para 44, mais 4. 5 mais 4, 9. E aí o 0,6. Então, olha só. Eu vou dividir isso aqui. Né? Vou dividir isso daqui. O 9,6 por 2. Né? Vou isolar, vou encontrar primeiro o y. Mas se eu quisesse dividir ambos os membros aqui já por 4, aqui 2y dividido por 4 daria y sobre 2, já ficaria metade, né? Mas vou fazer isso daqui primeiro, né? E depois eu calculo a metade de y, certo? Calculo a metade do y. Vamos calcular aqui do lado, né? Que 9,6 dividido por 2. Como a gente não tem aqui a mesma quantidade de casas decimais, né? Ou aqui é bem fácil, né, de você ver que a metade de 9 é 4,5 e a metade de 0,6 é 0,3. Então isso aqui dá 4,5 mais 0,3 dá 4,8. Né? Mas aí você observa que o valor de 4,8 que a gente vai encontrar é o valor de y. O que ele quer é metade do y. Né? E metade de 4,8 é essa alternativa aqui. Ó. Tá? Mas vamos com calma aqui. Então primeiro o que eu vou fazer? Eu vou igualar o número de casas decimais, né? Porque não tem a mesma quantidade. E se você igualar o número de casas decimais, eliminando a vírgula, fica isso daqui, né? 96 dividido por 20. 96 dividido por 20 dá 4, né? 4 vezes 20 dá 80. E 96 menos 80 se dá 16. Agora não dá mais para dividir, vírgula, um zero aqui. Isso daqui dá o quê? Dá 8, né? Porque 8 vezes 0 é 0 e 8 vezes 2 é 16. Então aqui sobra nada. Ou seja, o valor de y é 4,8. Mas cuidado, pessoal, para não cair em peguinha, tá certo? Porque esse aqui é o valor de y, mas o que ele pediu é metade de y. Tá? Perceberam o peguinha? Então ele quer metade de y. Quem quer metade de y? Metade de y é 4,8 dividido por 2, que é metade de y. Tá? Então, a metade de y é 2,4. Né? Só você dividir 4,8 por 2. Novamente, vamos igualar o número de casas decimais. Isso vira 48 dividido por 20. Aqui dá 2, né? 2 vezes 20 dá 40. Sobra 8, vírgula, acrescenta um zero aqui. E agora você pode observar que isso daqui dá 4, né? 4 vezes 0, 0. 4 vezes 2, 8. E aí a gente fica com o resto zero. Ou seja, metade de y é 2,4. É a alternativa D e não a alternativa C, porque a alternativa C é o valor de y, certo? Cuidado com isso. Beleza, pessoal? Pessoal, se você gostou dessa aula aí, deixe o seu like, né? Se inscreva no canal, ative aí o sininho para receber as notificações aí dos próximos vídeos. Pessoal, bons estudos a todos. Qualquer dúvida que você tiver, é só entrar em contato comigo por esse e-mail que está aqui, wilson.wo@gmail.com. Ok? Pessoal, um abraço e até o próximo vídeo.